A nossa primeira convidada é a Angélica Lache. Ela é médica mastologista, mas hoje ela está aqui como mãe, a mãe do Joaquim. Não é isso, Angélica? É isso mesmo. Eu queria que você contasse pra gente, você que é uma pessoa da área da saúde, médica, que cuida de tantas pessoas diariamente, como que foi da suspeita até o diagnóstico do Joaquim? Primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez, de estar me trazendo para de uma outra forma, né? Normalmente eu falo muito como médica e falar com a mãe do Joaquim para mim é sempre muito especial. O Joaquim, a gente veio com alguns pequenos atrasos de desenvolvimento ali naquele primeiro ano de vida, mas como ele também nasceu prematuro, fica aquela dúvida se associa a prematuridade ou se investiga-se um pouco mais. Até que chegou ali com 1 ano e 4 meses, andou tudo direitinho, mas não vinha fala. Ele tem um atraso de fala, ele ainda é uma criança não verbal, hoje ele tem 6 anos. E aí veio a dúvida ali de qual diagnóstico seria. Seria um autismo, seria um transtorno de linguagem, né? Uma apraxia de fala, o que poderia ser. Só que coincidiu com o início da pandemia. Então a gente levou aí mais de 6 meses para conseguir o primeiro atendimento dele, para que a gente pudesse começar as investigações. E foi excluindo outras possibilidades e fechamos mesmo de que o Joaquim é uma criança autista. Antes mesmo do diagnóstico, independente se era esse o diagnóstico ou não, a gente sempre buscou ver o que a gente poderia fazer para ajudá-lo a desenvolver tanto a parte de fono, de fala, de comunicação, porque ele hoje se comunica muito bem, mesmo sendo uma criança não verbal. Até mesmo outras questões comportamentais, com terapia ocupacional e outros estímulos, né, de terapia ABA, antes mesmo de fechar completamente o diagnóstico. E hoje, com o diagnóstico, a gente já vai mesmo focando em o que ele tem mais de dificuldades, para que a gente possa ir ajudando ele a se desenvolver com autonomia ao longo dos anos. Nossa história é muito parecida, porque eu também sou mãe de um autista, o Vicente, que tem 6 anos. E foi por volta de 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses que eu suspeitei. E a parte motora nunca me chamou atenção. Ele sempre foi uma criança mais quieta, mas era mais uma ausência da fala mesmo. Porque ele sempre foi ativo, curioso, mas ele era silencioso. O Vicente, na época, foi indo, fez 1 ano, e pra mim tá tudo bem, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3. Até que eu peguei um vídeo, apareceu um vídeo no meu celular e eu vi o Benjamin naquela idade falando. Foi meu primeiro, o Vicente não tá falando? Quando ele tinha 10, 11 meses, ele balbuciava. Eu me lembro dele chamando, papá, mamãe. E aí aquilo foi tem 2 meses que eu não escuto ele balbuciar. Eu não sei até hoje se isso foi um autismo regressivo ou não. Mas, de fato, aquilo me marcou. E era o início de ano, era fevereiro. E, assim, meu primeiro impulso foi colocar na escola. Só que a escola, no caso, o Vicente não ficou nem 2 semanas na escola e ela foi fechada pela pandemia. Sim. E aí eu tive a mesma dificuldade de você. A dificuldade de buscar ajuda. Todo mundo que eu ouvi dizer que era referência não podia atender, estava com a agenda restrita, não sabia quando ia voltar, se não estava completamente fechado. Então, assim, a escola fechou, inclusive. E eu fiquei com aquele aperto no coração. Procurei uma fono conhecida que me passou uns exercícios, mas eu falava assim, as pessoas não têm noção, eu não consigo acessar o meu filho. É isso. Eu tenho mais uma filha, eu tenho 3, e ela tá nessa faixa etária que eu suspeitei do Vicente. Mesmo não falando, ela fala poucas palavrinhas, você percebe a comunicação de outra forma. De outra forma, Isso que você disse, hoje ele se comunica muito bem, mesmo sendo não verbal. Aí você vai aprendendo com o desenvolvimento da criança que existe um universo de comunicação. A comunicação nem sempre é pela fala, né? Então, a gente tem como estimular tudo isso, né? E é exatamente isso. Eu, como médica, eu entendia que tinham as diferenças também nessa questão de comparação entre João Pedro e Joaquim. Também tinha essa dificuldade, por não ser o meu universo, de como introduzir esse estímulo pro Joaquim. E aí, nesse ponto, eu às vezes me pergunto que a gente às vezes tem que entender que todo mundo tem em algum momento uma dificuldade de como introduzir uma educação, de como se comunicar com o nosso filho, os pais de um amigo, com o próprio amiguinho. Então, a gente tem que também ter a noção de, do mesmo jeito que foi difícil pra gente, a gente tem como ajudar
a escola, os locais em que a criança convive, as pessoas com que a criança convive, a como se comunicarem e como estimularem a criança autista também, né? Então, acho que a gente pode não ter sempre aquela posição mais de resistência ou de confronto. Eu acho que com diálogo e a gente mostrando e entendendo que todos nós temos em algum momento alguma dificuldade nesse universo, que a gente pode melhorar ainda mais em todos os setores para essa criança, né? De socialização, de educação. Não é estar armado, sabe? É só falar sobre o tema, porque é o que eu até falei com você aqui antes da gente começar a gravar. A gente sente que tem muitas pessoas com boa vontade, mas elas se sentem travadas, do tipo, será que eu cumprimento o Vicente? Será que eu não vou constranger o Ione porque ele não vai me responder? A gente, como mãe, assim, as pessoas... A gente só quer que o nosso filho seja notado, enxergado. Na primeira resistência a entrar em algum determinado ambiente, você também não sabe agir. Então, uma pessoa de fora não vai saber, mas depois você aprende a conduzir aquilo. Exatamente. E aí as pessoas de fora, você é capaz de ajudar. Com boa vontade tudo se resolve. Com certeza. Né? O problema é o preconceito que exclui, que trata mal, que diferencia. Mas com boa vontade, eu acho que é o que toda família quer, que nossos filhos circulem, que as pessoas tenham carinho. É só isso. A gente só precisa disso. Angélica, o que o autismo mudou assim na rotina da sua vida, da sua família? O autismo muda a rotina, né? Não é só a criança que é autista, a família é autista. Porque o irmão aprende desde novo de que ele, de alguma forma, ele se torna mais resiliente em abrir mão muitas vezes do que ele gostaria de fazer, porque aquilo que ele gostaria de fazer não se enquadra naquele momento para que todos estejam presentes, inclusive o irmão autista, né? Então ele aprende a ceder com maior frequência a coisas que seriam importantes ou que ele desejaria fazer naquele momento, porque não é possível. Para nós, como pais, é cansativo, porque é aquela criança que não entende o perigo. Então, é aquela criança que não tem perigo, não entende o perigo de uma piscina, não entende o perigo de altura, e você tem que estar ali exaustivamente presente, alerta, ou sempre alerta do que está fazendo, para não pôr mesmo a vida dele em risco, porque eles não têm mesmo esse mesmo senso de perigo que nós temos. E aí, com isso, a gente muda um pouco a frequência de você entender que nem todo mundo senta o tempo inteiro na mesa para almoçar junto com as famílias tradicionais, que às vezes senta uma parte e você tá correndo atrás da criança que tá pulando para cima e para baixo, e depois você vem com calma e senta com ele, mas que tá tudo bem, a gente vai se adaptando a pequenas rotinas, a gente não pode ser tão exigente de querer que eles tenham sempre aquele mesmo padrão, de ficar com sapato quando eles gostariam de estar descalços, de comer com a mão quando você gostaria que eles comessem com garfo ou com a faca, né? É a gente ir entendendo que tem coisas mais importantes para você se preocupar do que com pequenos detalhes. Ou alguns olhares de vez em quando vão aparecer num restaurante que a criança ficou descalça e está comendo com a mão. Pode ser sim, mas que você entenda que você está tentando fazer o melhor pelo teu filho e ele está ali socialmente, convivendo num ambiente novo, com vários estímulos para ele e está feliz, é isso que importa, e não os olhares. Por mim, eu te perguntaria mais 1000 coisas, esse assunto também me diz respeito, mas a gente está com o nosso plano é fazer esses vídeos curtos para essa informação chegar. Sim. E assim... Qualquer informação que chegue até uma pessoa que não conhece esse assunto, eu acho que é um ganho pra gente. Porque isso vai quebrando barreiras, as pessoas vão tendo um olhar mais humano pros nossos filhos e pros outros, né? Exato. E eu acho que a gente não tem que ter vergonha de nada. Não existe vergonha de expor ou de falar que você tem um filho autista, né? Porque nós somos, cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de desenvolver. E o fato deles serem autistas não quer dizer que eles não tenham lá na frente autonomia, e sejam adultos que trabalhem, que criem, que tenham a sua própria família, né? Do mesmo jeito que os nossos filhos que são típicos, não quer dizer que eles vão conseguir fazer tudo isso quando eles chegarem na vida
adulta. Então, acho que é mesmo isso, uma conscientização para que todo mundo pode conviver em harmonia, que eles podem estar de uma forma um pouco, com um comportamento às vezes um pouquinho diferente do que a gente entende como um padrão normal em algum ambiente, mas que eles não precisam estar isolados dentro de casa para não estar convivendo ali só apenas por conta daquele padrão, né? Então, acho que a gente poder estar conscientizando é sempre muito bom. Obrigada, tá, Angélica? Eu que agradeço mais uma vez o carinho. Está sempre junto. Sempre. Gente, um abraço e até o próximo.